Olá, amigos e amigas! Estou aqui mais uma vez trazendo mais um tema especial para você, para nós estarmos estudando. Hoje, o tema de hoje é muito interessante. O tema de hoje é muito importante para nós tirarmos lições de vida para a nossa vida, para usarmos como ferramenta para a nossa vida. Nós vamos ter hoje como tema: qual o segredo da coragem de Davi? Você já ouviu falar da história do rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, que desde criança já demonstrava uma coragem extraordinária. O exército de Israel todo estava se curvando diante de um gigante chamado Golias, que há dias e há dias estava amedrontando, insultando o Deus de Israel, insultando o povo de Israel, ameaçando o povo de Israel e o povo de Israel. Todo o exército, juntamente com o rei, estavam com medo. E agora chega um rapaz chamado Davi no acampamento e vê aquela situação, aquele incircunciso gritando e afrontando o Deus de Israel. E ele vai até o rei. Ele vai até o rei e diz: por que este incircunciso está insultando o Deus de Israel? Por que ele está com estas palavras? E aí o rei começa ali a falar que não tem ninguém que tenha coragem, nenhum do exército, povo do exército, homens preparados para a guerra, não tinha coragem, juntamente com o rei, de enfrentar o gigante Golias. Agora chega Davi, um moço, um jovem, uma criança, um adolescente, diante do rei, e diz que vai enfrentar o rei, ele vai enfrentar o gigante. E ele começa a querer colocar na cabeça de Davi para ele tirar esses pensamentos, porque não tinha lógica. Ele era apenas um moço, ele era apenas um jovem, um adolescente, e ia enfrentar um gigante que era homem de guerra desde criança, preparado para a guerra, e era um gigante. Olha, não era só um homem preparado para a guerra, era um homem preparado para a guerra, mais um gigante preparado para a guerra, era homem de guerra. Mas Davi, um dos segredos da coragem de Davi, ele começa a revelar agora. Ele começa a revelar agora, e você pode pegar esse código aí, você pode pegar essa lição de vida. Davi, ele como criança, ele cuidava do rebanho do pai dele lá no campo com as ovelhas. Coisas que acontecia que só ele e Deus sabia. Do seu relacionamento com Deus lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele lá no campo, cuidando das ovelhas, o que aconteceu? Ele começa agora a compartilhar com o rei, que com certeza também compartilhou com os irmãos e com pessoas da sua família que não lhe deram atenção. Ele começa a dizer para o rei: rei, eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, e veio um urso para tomar um cabritinho lá do rebanho. Eu fui matar o urso. Deus entregou o urso nas minhas mãos. Aí depois veio um leão, e eu matei o leão com minhas mãos. O Senhor entregou, o Altíssimo entregou nas minhas mãos o leão. E toda a mesma forma também ele vai entregar nas minhas mãos esse incircunciso que está insultando o Deus de Israel. Qual é a primeira lição que a gente aprende aqui da coragem de Davi? Um dos segredos da coragem de Davi é que ele tinha um relacionamento com Deus e uma experiência pessoal com Deus. E que essa experiência do que aconteceu com ele no passado, que ele vê que não era a força dele, não era a habilidade dele, mas era Deus quem tinha entregue as feras nas suas mãos. Então, ele tinha convicção de que o que ele havia feito não era pela sua habilidade, não era pela sua coragem, mas era Deus que agia. Quando eu e você temos consciência do que nós temos alcançado na vida, das provações que nós temos passado na vida, a mão de Deus foi quem nos trouxe livramento, isso vai aumentando a nossa fé. E quando aumenta a nossa fé, quando a nossa fé vai cada vez mais sendo fortalecida, o nosso relacionamento com Deus vai sendo cada vez mais concreto,
nós vamos ficando cada vez mais conscientes de que não importa o problema, de que não importa a dificuldade, não importa do tamanho do gigante que apareça na nossa frente. Se Deus é conosco, nós vamos vencer. Porque colocamos Deus em primeiro lugar. Porque colocamos a nossa confiança não na força do nosso braço, mas na força do poder daquele que pode todas as coisas. E quando o gigante veio para enfrentar Davi, e Davi foi para enfrentar o gigante, Davi pegou um pau e umas pedras juntamente com uma funda e vai enfrentar o gigante. E ali a gente aprende mais e mais lições. Você precisa e precisamos ler a palavra de Deus desta forma, para tirar dela lições de vida como ferramenta para a nossa vida. E Davi, ele enfrenta o gigante diz: pensa que eu sou um cachorro que vem contra mim com pau e pedra? Aí ele amaldiçoa Davi, que vai dar carne de Davi para as árvores do céu, amaldiçoa Davi pelos deuses dele lá. E Davi diz para ele: vens contra mim como homem de guerra, com espada, com toda a preparação de guerra, mas eu vou contra ti, é no nome do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Ele entregará a tua cabeça nas minhas mãos, hoje mesmo, e todo mundo saberá que existe um Deus em Israel. Meu amigo e minha amiga, olha o que Davi fazia, olha os pensamentos de Davi. Davi foi enfrentar o gigante. O que deu coragem para Davi enfrentar o gigante é porque Davi tinha a convicção de que maior era o que estava com ele do que o gigante que estava diante dele. Você entendeu? Quando você e eu, quando nós vimos um problema diante da gente, que a gente não vê mais solução, e você lembra e você tem convicção de que há um Deus, de que há um Senhor que é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação, o problema fica assim, ó. O gigante diante de Davi, o gigante Golias que todo mundo temia, diante de Davi era uma coisinha. Porque Davi não estava olhando para o gigante, Davi não estava focado no gigante, Davi estava focado no Deus Altíssimo, no poder daquele que pode todas as coisas. Olha o que Davi diz: eu não vou pegar, Davi não disse assim, hoje mesmo eu vou pegar a tua cabeça, hoje mesmo eu vou te matar e pegar a tua cabeça e mostrar para o povo de Israel que aqui existe um homem valente, que aqui existe alguém que crê em Deus e que... Não, Davi não falou isso. Davi falou o quê? Hoje mesmo o Senhor te entregará a tua cabeça nas minhas mãos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E no Salmo 23, Davi começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outro segredo da coragem de Davi é que ele se considerava uma ovelha do Senhor. Que importância tem isso? É que Davi se deixava guiar por Deus. Davi nunca entrou numa guerra, Davi nunca entrou numa batalha sem antes consultar a Deus. Se Deus era com ele ou não. Ele, como rei, mesmo tendo lutado várias guerras, tendo vencido várias guerras, ele não confiava nas suas estratégias. Ele não confiava nas suas estratégias. Ele sempre buscava as estratégias do Senhor. Como rei, tendo um exército habilitado, um exército treinado, mas ele não entrava em guerra sem antes consultar a Deus. Se você quer receber essa lição de Davi para você também, tudo que você for fazer, diante das dificuldades que tiver, consulte a Deus. Peça orientação a Deus, fale com Ele. E outro segredo de Davi é que ele tinha uma vida de oração. Aqui na Bíblia está cheio de salmo de Davi. Tudo Davi conversava com Deus. Davi tinha um diálogo constante com Deus. Ele estava sempre conversando com Deus. Era uma prática constante. Era uma vida de oração. Outro segredo da coragem de Davi está aqui no Salmo de número 23 também. Na passagem no versículo de número 4. No versículo de número 4, olha o que diz.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Uau! Mas qual era o segredo da coragem de Davi? Por que que ele diz aqui que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ou seja, no pior lugar, na pior situação, mas isso ainda não tiraria do coração de Davi a coragem, não abalaria, ele não se daria ao temor, ele não teria temor, ou seja, ele teria continuamente aquela coragem. Qual é o segredo dessa coragem? Ele diz aqui, porque tu estás comigo. Sabe qual é o segredo aqui que a gente vê da coragem de Davi? Ele tinha consciência, ele tinha convicção de que Deus era com ele. Se nós temos consciência e convicção, fundamentado na palavra, fundamentado nas promessas de Deus, de que Deus é conosco, e que nós temos a certeza absoluta de que nada e nem ninguém é mais poderoso do que Deus. Então, se você tem consciência de que Deus está do seu lado e nada é mais poderoso do que Deus, você vai ter a mesma coragem de Davi. Por quê? Porque você vai dizer assim, quem pode vencer a Deus? É Ele que luta minhas batalhas, como disse Davi várias e várias vezes. É Deus que luta minhas batalhas, é Ele que quebra os dentes dos meus inimigos, como diz lá no Salmo de número 3. O Salmo de número 3 é uma manifestação assim de espanto de Davi com respeito aos inimigos dele. Porque Davi via que quanto mais ele lutava, quanto mais ele ganhava, as lutas de forma extraordinária, mesmo o povo sabendo, o inimigo não abria os olhos para ver que não estava lutando contra Davi, que estavam lutando contra uma força maior. E Davi vencendo todas, desde criança, como é que era possível? Aí Davi fica surpreso, como é que as pessoas não abrem os olhos para ver que não sou eu que venço? Olha o que diz aqui Davi no Salmo de número 3, ele diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, que iam contra ele. São muitos os que se levantam contra mim. Aqui outra lição de vida que a gente aprende é o seguinte, que mesmo você sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, como era Davi, fazendo o que é certo, vivendo de forma correta, como era Davi, de forma justa, mas tenha uma certeza de uma coisa, não vai faltar adversários. Não vai faltar pessoas que se levantem contra você. É outro segredo maravilhoso. Não importa, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo. Mas sempre vai se levantar pessoas contra você. Sempre vai se levantar adversários. Aí Davi continua. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que significa isso aqui? Pessoas da mesma fé. Fica dizendo, não há salvação para ele em Deus. Esse daí não é de Deus. Hoje também acontece a mesma coisa. Principalmente no meio das igrejas, né? Uma igreja prega uma coisa, uma prega outra. Aí de repente, o mesmo daqui se dizendo ser de Deus, vai dizer, isso daí não é salvo não, coisa nenhuma. Isso aí não é cristão não, coisa nenhuma. Isso aí não é crente não, coisa nenhuma. Ou seja, os adversários se levantam também dentro da sua própria religião, dentro do seu próprio ministério, dentro da sua própria igreja. É um dos segredos que a gente aprende com Davi. E aí ele continua aqui. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. O que Davi está dizendo aqui? Outro segredo de Davi é que quando o inimigo vinha, quando a situação vinha contra Davi, ele fazia o quê? Colocava Deus na frente. Uau! Escudo é uma arma de guerra do passado que era colocado no combate entre a pessoa e o inimigo que estava lutando contra ele, como uma arma de defesa, como uma arma de proteção. Então Davi está dizendo aqui que Deus era o seu escudo. Ou seja, quando vinham os inimigos, Davi colocava Deus em primeiro lugar, colocava Deus na frente. Este é um dos segredos da coragem de Davi, para mim e para você, se você quiser pegar este segredo como uma chave para usar, como uma ferramenta para usar na sua vida.
Aí ele continua dizendo assim: Tu és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então Davi está dizendo aqui, se eu sou exaltado como rei de Israel, mas é o Senhor que me exaltou. Ele conversando aqui com Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Mais uma vez a gente vê aqui que ele era um homem de oração. Outro dos segredos da coragem de Davi. Eu me deitei e dormi. As pessoas perseguindo Davi, o pau quebrando, as perseguições, todo mundo falando mal dele, querendo matar. Eles tinham tanta raiva, eu vou mostrar aqui. Eles tinham tanta raiva de Davi que eles não queriam só matar Davi, não. Eles queriam matar e comer Davi. Igual o ditado popular, né? Que diz... Alguém diz assim, tenho tanta raiva de fulano como matar ele e comer o filho dele assado. É o que eles queriam fazer com Davi. Agora, continuando aqui, olha o que ele diz aqui nas escrituras. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Todo mundo perseguindo Davi e Davi nem aí. Davi se deitava, dormia sossegado porque ele tinha certeza e convicção de que a sua vida dependia unicamente de Deus e que ele ia morrer somente quando Deus quisesse. Que ele é que cuida 100% da sua vida. Maravilhoso, né? Se você também tiver, se nós tivermos essa mesma confiança, essa mesma consciência de Davi, nós vamos enfrentar os problemas assim também. Alguém pode estar perseguindo, alguém pode estar falando de você, pode estar dando o diagnóstico do médico aí que veio para lhe assustar, mas você vai dormir tranquilo. Por quê? Porque você tem consciência, convicção de que Deus é o único que decide o seu dia. A sua vida está nas mãos de Deus. Então ele diz assim, e no versículo 6 do 3 ele continua dizendo, olha, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Depois que ele disse que deitou, dormiu, tranquilo, porque tinha consciência de que Deus é quem sustentava a vida dele, agora ele diz aqui, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se levantarem e se puserem contra ele ao redor dele. Tava milhares e milhares de pessoas, um exército de lado pro outro, do lado o exército de Saul, do outro lado o exército dos filisteus, querendo matar Davi. E Davi deitava, dormia sossegado. Sossegado. Então, aqui é maravilhoso a gente aprender esses segredos da coragem de Davi. Agora, para a gente concluir, eu espero que você esteja gostando. Para a gente concluir este pequeno estudo sobre a coragem de Davi, vamos ler aqui no Salmo de número 27, para você ver, mais uma vez, ele revelando aqui os segredos da sua coragem. Diz aqui, o Senhor é a luz da minha salvação. Primeiro versículo, quem temerei? Ele faz uma pergunta. Então, Davi tinha consciência de que Deus era a sua luz. A luz que era a luz da sua salvação. O que significa isso? É que Davi, para clarear as suas ideias, para trazer clareza para a sua mente, para os seus pensamentos a respeito da sua vida, a respeito dos seus projetos, ele buscava isso em Deus, em oração. Ele tinha consciência de que Deus é quem iluminava a sua alma. Deus é quem iluminava a sua consciência. Deus era a sua luz porque era o seu guia, o seu pastor. E ele sendo o seu guia, o seu pastor, a sua luz, aquele que era o melhor dizendo, o seu instrutor, aquele que lhe instruía, que lhe orientava, que lhe esclarecia as coisas. Era assim que Deus era para Davi. Por isso ele diz, ele era a minha luz da salvação. Por quê? Porque ele era aquele que lhe orientava, lhe esclarecia as coisas, o que ele devia fazer, como é que ele devia agir. Aí, Davi diz aqui, se ele é a luz dele, então Davi diz assim, a quem temerei? Porque Deus sabe todas as coisas. Porque Deus vê todas as coisas, o oculto, nada está oculto aos olhos de Deus. Então, eu seguindo a orientação de Deus, eu vou temer quem? Porque Ele conhece tudo. Ele sabe tudo.
e inclusive o que é melhor para mim. Então, lembra agora uma vez que quando Davi foi para a guerra, quando ele chegou no acampamento, os inimigos tinham levado todas as suas mulheres, tinham levado os seus filhos, tinham levado tudo que ele tinha. E Davi dá uma lição de vida maravilhosa ali. Davi não se desesperou. Ah, meu Deus, porque o Senhor, eu estava indo na guerra, amando do Senhor, enfrentando os inimigos que o Senhor tinha me ordenado para enfrentar. Porque o Senhor deixou acontecer isso no acampamento, levar minhas mulheres, levar meus filhos, levar tudo que eu tenho. Ele não foi se queixar de Deus assim. E também não foi chorar. Ah, meu Deus, é agora, meus filhos, como é que estão na mão dos inimigos? Como é que vai ser? Como é que eu vou recuperar? A atitude de Davi não foi essa também. E a atitude de Davi não foi também sair com a tropa, com o exército, dizendo, vamos agora enfrentar os inimigos, vamos, Deus foi conosco nessa guerra e Deus é comigo, vamos lá. Né? Nós vamos vencer porque eu sou o ungido de Deus, eu sou o escolhido de Deus. Não, Davi não fez isso. Davi, mesmo diante de uma situação como essa, ele foi consultar a Deus. Perguntar a Deus por meio dos profetas e por meio dos sacerdotes. Se Deus era com ele, se era da vontade de Deus, ele ia combater aqueles que haviam levado tudo dele, levado as mulheres, os filhos, tudo dele. E aí o Senhor falou para ele, vai. Aí ele foi. Por quê? Porque sempre Davi colocava Deus como a sua luz, como o seu escudo, como aquele que lhe traz orientação. E aí ele diz aqui, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi não tinha nem receio. E aqui outro segredo, ele sabia que Deus era a força da sua vida. Que a força e o poder que ele tinha não era dele, era o próprio Deus agindo em favor dele. Uau! Quando nós temos consciência disso, de que não é nós, mas que é o poder de Deus que vai à frente, como aí à frente de Davi, para vencer os obstáculos, aí então a nossa coragem também será semelhante à coragem de Davi. E ele continua dizendo, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eu havia falado há pouco minuto aqui nesse tema, eu havia falado que os inimigos de Davi, não tinham só raiva de Davi, não queriam só matar Davi. Eles tinham tanta raiva de Davi que eles queriam matar Davi e comer a sua carne. Queriam não só matar, mas queriam matar e comer. Para você ver o tamanho da ira, o quanto eles odiavam Davi, o quanto eles queriam destruir Davi. Mas diante de tudo isso, Davi conhecendo tudo isso, de quanto muitos adversários que se levantavam contra ele ali, querendo matar ele, querendo destruir ele. Mas como era o coração de Davi? Como é que o coração de Davi estava? Estava com medo? Estava temeroso? Estava confuso? Meu Deus, por que tudo isso acontece? Estava assim? Não. O coração de Davi estava em paz. O coração de Davi estava cheio de coragem. Porque ele tinha uma convicção com ele, de que Deus era com ele. No versículo de número 3 do Salmo 27, para encerrarmos este tema, este pequeno tema, diz ainda que um exército me cercasse, Davi falando, o meu coração não temeria. Uau! Pense num homem de coragem. Ele acabou de falar aqui que os inimigos queriam matar ele, não só matar ele, mas queriam matar e comer suas carnes. Queriam comer o fígado dele assado. Mas o coração dele, como é que estava o coração de Davi? Estava com medo. Que coragem extraordinária. Você quer ter essa coragem? Então seja com Deus como Davi era com Deus. E Deus será com você da mesma forma. E você vai enfrentar situações como Davi, de forma destemida e sem temor no coração. Olha o que ele diz aqui.
Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui, o último dos segredos nesse tema revelado, porque tem mais, é a confiança de Davi. A confiança de Davi em Deus é um dos fundamentais segredos. Como ele acabou de dizer. Ainda que o exército se levantasse contra ele, ele não temeria. 10 mil pessoas vêm contra ele, ele não ia temer, mas o coração dele continuaria confiando no Senhor. Então, amigos e amigas, aqui alguns dos segredos da grande coragem de Davi. Você tem sido assolado pelo medo? Tem sido assolado pelas perturbações, pelas confusões, por causa das perseguições, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa dos gigantes que têm se levantado na sua vida? Aprenda lições preciosas com o rei Davi. Seja com Deus como ele foi com Deus, e Deus será com você como foi com Davi. Essa é a mensagem do tema de hoje. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Vá curtindo meus vídeos aqui no YouTube. Vá curtindo, comentando o que você achou. Se você vai pegar alguma dessas lições para você, diga amém. Escreva aí que é para você ir interagindo e eu saber que você está gostando dos vídeos. Tem uns vídeos aí que eu coloquei, as pessoas assistindo, graças a Deus estão assistindo aí o vídeo, mas não está comentando, não está curtindo. E aí o YouTube não vai saber se você está gostando ou não, para indicar para mais pessoas. Vamos me ajudar a crescer? Obrigado pelos 20 inscritos no canal. Que Deus abençoe vocês. Que Deus proteja e livre de todo mal e dê a coragem de Davi no seu coração. Até o próximo vídeo.